Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 7 até o 9, ou até o 10 podemos ler. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Podem sentar. Amém. É forte, mas é a realidade. Meus queridos, nós estamos diante de um texto sagrado que nos chama a atenção pelo fato de ser um texto exortador. E nós precisamos entender que Deus, Ele jamais muda nem a sua santidade e nunca vai ter sombra de variações em seus decretos. Ele é santo, ontem, hoje e será eternamente. E quando nós temos aqui na epígrafe do texto, os filhos de Deus e os filhos do maligno, há uma dissensão entre dois grupos, né? E aí nós podemos citar algumas pessoas que se dizem que creem em alguma coisa, mas não estão fazendo aquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, os gnósticos afirmam que eles têm conhecimento espiritual, mas eles vivem no pecado. Muitas pessoas afirmam que conhecem a Deus, mas não praticam a sua obra. O João aqui está insistindo que a justiça e o conhecimento de Cristo não pode se separar de um discípulo de Cristo. Ou você é, ou você não é. Ou nós somos, ou nós não somos. Mesmo porque aqui o evangelho que o João está escrevendo, a carta, podemos assim dizer, está dizendo que aquele que é nascido de Deus pratica a justiça, porque Deus é justiça ou justo. Deus é justo hoje, mas vai ser justiça no julgamento. Então Deus é justo. Então quem obedece a Deus deve ser justo. Aquele que pratica pecado provém do diabo. Isso aqui é difícil falar hoje, mas nós vamos falar. Uma outra coisa, para isso, a Bíblia diz que para destruir as obras do diabo se manifestou Jesus. E se Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, foi porque todo homem que é nascido de Deus, ele precisa da restauração em Cristo Jesus. Não existe ser humano na terra que possa chegar à salvação a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para fazer a obra redentora na cruz do Calvário. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ou seja, eu sou cristão, não devo mais viver na prática do pecado. Pecamos? Pecamos. Nós não somos santos ainda, continuamos falhando. Mas um pecador, nós somos um pecador justificado. Só que nem por isso você pode praticar qualquer tipo de pecado e dizer assim, eu sou um pecador justificado. Não, senhor. O pecador, Jesus Cristo disse em João, filhinhos, não pequei, mas se vós pecares, saiba que tem um advogado que intercede por vós diante de Deus. Então, o desejo de Deus é que nós não venhamos pecar. Deus não quer que nós venhamos pecar. Por quê? Porque da semente de Deus, aqui está dizendo, da semente de Deus nós somos nascidos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois porque ele não deve pecar, porque ele não está mais debaixo da prática do pecado. E nele a divina semente aqui
é aquela semente profetizada lá no livro de Gênesis, quando Deus fala para o Adão e Eva, e fala para o diabo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. Então esta semente, que é Cristo, nós nascemos. Por Adão, todos nós pecamos, e pelo Adão e Eva, toda a raça humana está no pecado. Mas por Cristo, todos nós somos justificados. Amém? Ora, se Jesus Cristo ele se manifestou para destruir as obras do diabo, nós entendemos que ele veio tirar o pecado que o sangue de cordeiro, de animais, os sacrifícios que ainda muitas pessoas continuam praticando, as penitências, isso não resolve nada. O que resolve é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que o João Batista, quando ele estava nas margens do Rio Jordão, batizando, se bem que não era João que batizava, mas os seus seguidores, João está lá batizando também, ou agora eu cometi um equívoco, Jesus não batizava, os discípulos, João batizava. João estava batizando no Rio Jordão, e quando ele está batizando, ele vê que dos candidatos que ali estão para se batizar, entre uns que estavam arrependidos e outros que vinham apenas para fazer o gesto do arrependimento, para fugir de uma ira vindoura que o João estava pregando, ele olha para o meio dos candidatos e ele vê quem? Cristo. E quando ele vê Cristo, ele diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém tinha esse poder a não ser o Filho de Deus. E quando João aponta para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João, depois que João o batiza, João diz aos seus discípulos: agora vocês devem seguir a ele. Tem muitas pessoas que ficam venerando, cultuando e até entronizando pessoas que ainda nem saíram da sepultura, estão esperando para sair da sepultura. Mas o nosso Cristo, o túmulo onde ele foi colocado está vazio, e ele tem prova de que ele está vazio, e ele ressuscitou, está entre nós nesta noite para abençoar todos aqueles que creem no seu nome. Por que Cristo morreu? Primeiro, ele foi, o profeta Isaías diz no capítulo 53, versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem alguém que não aceita quando está enfermo, porque acha que Jesus morreu na cruz para levar as nossas enfermidades. Também. Mas a obra de Cristo no Calvário não foi para curar o corpo físico. A obra de Cristo no Calvário foi para remir a nossa alma da perdição. A obra de Cristo no Calvário, ela também tem poder para curar, para libertar. Mas a primeira coisa que Cristo veio fazer no mundo foi salvar o homem da condenação eterna. E você perdeu a oportunidade da glória a Deus, porque você está salvo da ira de Deus. Tem pessoas que aceitam o Evangelho apenas quando estão com dificuldade financeira, problema de saúde, problema conjugal ou problema em outra área da sua vida. Mas o Evangelho não veio para isso. O Evangelho veio para endireitar as veredas daqueles que andavam tortuosamente. Jesus Cristo, ele tem prazer e alegria. A Bíblia fala em tantas coisas, mas tem algo que me chama a atenção. Jesus diz assim, ó: há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Não tem festa no céu quando tem festa na igreja. Não tem festa no céu quando tem uma festa de aniversário. Não tem festa no céu, quem sabe, quando nós estamos em uma família abençoada, reunida. Não tem festa, mas quando um pecador resolve aceitar o sacrifício de Cristo no Calvário,
diz que há uma festa no céu por este pecador. Então o Senhor quer dizer que eu não vou ser curado da minha enfermidade. Uns são e outros não são. E nós não devemos abalizar a nossa fé de cristão sobre a cura, a profecia, a revelação, a visão de anjos. Nós não devemos abalizar a nossa fé por isso. Nós não podemos ser pessoas que cochiam em dois pensamentos, que o pastor prega o ano inteiro sobre uma determinada doutrina, e chega alguém aqui, num culto só consegue virar a sua cabeça, porque eu estou pregando aquilo que a Bíblia ensina. Jesus veio morrer para libertar o homem da condenação e do pecado. Só que depois do homem ser liberto da condenação e do pecado, ele passa a ter comunhão com Deus. Ora, depois que você começa a ter comunhão com Deus, você consegue conversar com Ele, você consegue pedir para Ele. E se você consegue pedir para Ele, aí, meu irmão, vai de como você se chega nele. Tem gente que recebe que sabe chegar, tem gente que não recebe, talvez porque Deus está experimentando, porque Deus está dizendo assim, não, você vai ficar assim. Olha para o apóstolo Paulo, ou Saulo, como você quer entender. Ele orou 3 vezes para que Deus o curasse de uma enfermidade ou de uma fraqueza, porque tem gente que quer explicar o que era. Uns dizem que era falta de vista, outros dizem que ele era um homem assim, que não... cada um inventa uma tese, porque não falta gente para inventar tese, né? E o apóstolo Paulo tinha um problema. Ele mesmo disse que era um mensageiro de Satanás que vinha para esbufetear, ou seja, para lhe massacrar, mas no sentido espiritual, não é físico. Ele tinha uma fraqueza, quem sabe, no seu corpo físico, ou uma fraqueza que ele às vezes acabava pecando. E a Bíblia diz que ele orou sobre isso 3 vezes, e Deus disse o que para ele? A minha graça te basta. Então vire para o seu irmão e diga assim, a graça de Deus basta para você. Amém, aleluia. Porque graça é forte, né? Graça é um favor imerecido. Diga para o seu irmão, graça é um favor imerecido. Você não merecia, mas você está aqui nessa noite. Você pode levantar a mão e dar uma mão a Deus. Nós não éramos merecedores. E quando nós assumimos o culto, nós dissemos assim, ó, irmãos, eu não sou digno. Não, agora nós somos dignos. Nós não éramos dignos de estar aqui. E se olhar pelas nossas obras, nós nunca vamos ser dignos. Porque obra nenhuma justifica o ser humano para estar no nível espiritual com Cristo. Mas a graça, o favor imerecido de Deus, derramado para todos aqueles que querem se aproximar dele. Por que você vê gente mais grato, mais alegre, mais feliz? É porque tem mais intimidade com ele, conhece mais ele, conversa mais com ele. Por que conversa mais com ele? Porque a parede da separação que dividia o homem de Deus foi quebrada, derrubada na cruz do Calvário, e hoje você pode se aproximar dele, dando glórias, aleluia, sentindo a sua presença, porque ele se manifestou. Aleluia. Isso é muito legal, é muito bom isso. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Por que o diabo anda ao nosso derredor rugindo como um leão? Por que ele anda ao nosso derredor tentando nos derrubar de novo? Porque ele sabe que Deus restituiu, religou. Aleluia. Ele conquistou na cruz a comunhão que o ser humano perdeu. Ele conquistou novamente na cruz do Calvário, quando ele morre na cruz. Se o Jack puder me dar um pouquinho de retorno, só aqui no pé, só no pé, para não deixar ninguém preocupado. Quando Jesus, obrigado, beleza, tá bom. Quando Jesus morreu, tem algumas pessoas que dizem que no céu fez uma festa quando Jesus morreu. Não. O diabo, quando ele vê que Jesus morre,
ele já está com a derrota. Não tinha festa. Jesus morreu. Ele sabia que se Jesus morresse, ele iria ressuscitar. Alguns pregadores vêm nos nossos púlpitos e dizem assim: não, havia uma grande festa no inferno enquanto Jesus ficou na cruz. Que nada! Quando Jesus morre na cruz, o diabo já sabia que ele já tinha sido derrotado, porque o diabo lutou até Jesus chegar na cruz. Porque quando ele chega na cruz e morre na cruz e diz: Pai, tudo está consumado, o diabo já sabia que a sua sentença estava determinada. Então, quando vem alguém dizendo assim: não havia uma festa no céu, e não falta crente para cair nessas ondas de pregador pentecostais e que querem virar banco, que virou. Eu fui lá naquela congregação, virou o quê? Não vira, às vezes não vira. O que tem que virar aqui, irmão? Nós temos que virar a nossa cabeça para Cristo e esquecer do mundo. Esse negócio de virar, de pular, de saltar, o que você sentiu? Não senti nada. Tem gente que pula, canta, grita, enquanto tem um embalo de um hino. Parou o hino, o Espírito foi embora. Que crença é essa? Que avivamento é esse? Avivamento é saber que a cédula que eu tinha que pagar, alguém foi lá no banco e pagou por mim. Isso é motivo de eu dar glória a Deus 24 horas. Ele morreu. E aí nós ficamos estagnados, a gente diz assim: é que agora os pastores, a igreja está cheia de teologia e não aceita mais bater palma. Nós aceitamos bater palma, nós aceitamos que corra no corredor, nós aceitamos que levante as mãos, que salte, porque a Bíblia diz que quando Davi vinha trazendo a arca para Jerusalém, ele vinha saltando, gritando, e a Mical olhando da janela, disse assim: ó, você fez um fiasco. Não, na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, ninguém faz vergonheira. Na presença de Deus, ninguém comete escândalo, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que faz coisas corretas e perfeitas. Agora nós olhamos pessoas que começam a se alegrar, mas é aquela alegria passageira. Acabou o hino, acabou a alegria, acabou o culto, acabou a alegria. Não, a nossa alegria não acaba. A nossa alegria é diferente de ser feliz. Felicidade você tem quando você ganha um presente. A felicidade você tem quando você ganha ou compra um carro, você fica feliz nos primeiros meses, depois você já quer se livrar para se livrar do carnê. Aí quando se livra do carnê fica feliz mais ainda. Né? Felicidade é uma coisa, alegria é outra. E em nós cristãos deve ter a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação? Hoje eu fui lá na casa da irmã Odete Duarte, lá do lado da irmã Pedro. O que é a alegria da salvação? A alegria da salvação é mesmo você sabendo que está enfermo, num hospital, e ainda falar de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa diz: mas o teu Deus deixou você vir para cá. Aí você tem que ter essa resposta: Ele morreu para perdoar os meus pecados, a enfermidade do meu corpo físico. Se Ele quiser Ele curar, Ele cura. Ele continua sendo Deus se Ele curar, e Ele continua sendo Deus se Ele não curar, porque tudo que Ele faz é perfeito, e nós devemos agradecer e adorar o nome santo do Senhor. Aí nós olhamos para essas pessoas que acabam o culto, aí são aqueles crentes que são igual às pessoas do mundo, só são felizes na igreja, só são contentes na igreja. Aquelas pessoas do mundo que só são contentes quando estão num baile, quando estão numa roda de cerveja, quando estão num campo de futebol, quando passa o jogo, se o time perdeu ele sai de cabeça inchada, se alguma coisa não deu certo ele briga. Agora, crente não briga, porque quem briga é filho do diabo. Crente, ele não briga. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Aleluia. Crente não briga. Não, vamos mudar essa palavra crente, porque crente até o diabo é. Cristão não briga.
quem tem o Espírito de Deus não briga, ele deve ser pacífico. Ele pode até corrigir, conversar, dialogar, mas brigar, partir para a pancadaria, partir para o grosseirismo, baixar o nível, dizer palavrão, dizer coisa que não convém a um cristão, o apóstolo pode dizer, isso aqui nem devemos pensar nessas coisas, quanto mais fazer. Então eu quero crer que crente aqui, que são crentes, cristãos verdadeiros, que são filhos de Deus, que têm a semente de Deus na sua vida, o Espírito Santo, o Consolador que Ele deixou, eu quero crer que esse Espírito não vai sair de você, porque você está entristecendo Ele. Eu quero crer que você está alegrando, guardando Ele para o resgate, para o dia do arrebatamento que está muito perto. Ora, que bom se Jesus voltasse logo, que bom. Irmãos, às vezes eu penso, que bom se Jesus voltasse logo, porque nós não sabemos o que vai ser da igreja do amanhã. Não sabemos se quando o Filho do Homem voltar achará fé na terra. Os dias são maus e o relógio anda, eu tenho que parar. Já tem uns crentes olhando para o lado. Eu vou tirar os relógios da igreja, sabe? Eu vou tirar os relógios, porque eu fiquei só. Agora os pregadores itinerantes, fiquei só na introdução. Tito 2:11, olha o que diz. Eu vou falar de Bíblia, porque ficar citando. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, olha o que ensina a Bíblia, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio ou sóbria e justo e piamente. Isso é Bíblia. Isso tem que ser pregado ainda hoje. Se Deus se manifestou trazendo a graça, a salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, e que nós venhamos viver nesse presente século justo, sóbrio e piamente. Por quê? Porque qualquer que permanece nele, ou aqueles que aceitam Jesus, não pode permanecer na prática do pecado. Eu vou citar um versículo que é conhecido e vocês vão dizer comigo. Segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, 1, 2, 3. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pergunta para o seu irmão se fez tudo novo na vida dele. Amém. Só um stopzinho e depois você continua, ok?